E aí, povo escolhido, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Hoje eu quero trazer como reflexão para nós a palavra do Senhor que está lá em Lucas 10, no capítulo 36, o final da parábola do bom samaritano, que diz assim: Qual, pois, destes três te parece que foi mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus então: Vai e faz da mesma maneira. Essa palavra, essa parábola, é a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Estudiosos falam de 40, outros falam de 42 parábolas, mas existem aquelas parábolas que mais se destacam. E a do bom samaritano não resta dúvida. Diversas vezes já foi ministrada, foi citada, você já deve ter visto em algum momento, até como exemplo. E aqui, contextualizando um pouco dela, para que a gente chegue lá no versículo final que a gente leu, fala que tratava-se do diálogo entre Jesus e um conhecedor da lei. E em meio a esse diálogo, o homem gera uma pergunta querendo desarticular Jesus. E ele diz assim: o que farei para herdar o reino? E aí Jesus, até então, sabendo que ele era conhecedor, entre aspas, da lei, né? Porque era um homem citado como conhecedor da lei, ele gera a pergunta, ele diz assim: o que diz a lei? E aquele homem responde: amará a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, ou seja, amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí, mais uma vez, ele gera a pergunta tentando desarticular Jesus. Ele diz assim: e quem é o meu próximo? E aí Jesus entra com uma parábola, né? E ele fala de três personagens: sacerdote, levita e fala do samaritano. Diz que havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó e foi abordado por salteadores, por ladrões, foi espancado, levaram tudo e deixaram ele caído no meio do caminho. O primeiro personagem, o sacerdote, passou e desviou, talvez por suas responsabilidades, talvez não entendendo o fundamento da misericórdia. Da mesma forma veio o levita, desviou o caminho. E aí, em seguida, veio o samaritano, aquele que era o improvável. Porque se eu e você olharmos de forma lógica, na lógica humana, o improvável era o samaritano. O sacerdote, um homem conhecedor da lei, um homem que me pregava, ministrava, né? O levita, um homem adorador. Então esses homens, ao nosso ver, eles iriam estender a mão, e não foi ele. Jesus contrariou a situação e disse que foi o samaritano, né? O samaritano improvável, que foi lá, fez o curativo, cuidou daquele homem, hospedou aquele homem, deixou dinheiro, fez coisas mirabolantes. Porque teve misericórdia, como a gente vê no final. Daqueles três foi o que teve misericórdia. Então foi considerado o mais próximo. Então eu aprendo aqui uma coisa. Primeiro, não é a posição que eu ocupo dentro da sociedade ou que eu ocupo dentro da igreja que vai me colocar mais próximo de Deus e mais próximo do próximo. Aqui existia um sacerdote e aqui existia um levita. Então não é o sacerdote, não é o levita, não é o padre, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o reverendo. Respeitando todas essas hierarquias, que vai dizer que ele vai estar mais próximo de Deus. Não é isso. O mais próximo de Deus é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. Então não é a posição que me aproxima de Deus, mas é o meu amor e a misericórdia que eu posso. É o meu amor a Ele, o meu amor ao próximo, a minha misericórdia que eu venho a ter com o meu próximo, que vai me aproximar. E depois, o que a gente consegue ver aí, de forma clara, é que o próximo, muitas vezes, não está próximo de nós. Esse homem caído, lá à beira do caminho, jamais era próximo do samaritano, né? Não era nenhum parente, não era quem quer que seja conhecido daquele homem, mas ele entendeu que ali havia uma proximidade devido à misericórdia. Então o próximo muitas vezes não está próximo de você,
O próximo pode estar nesse momento a quilômetro de distância de você, mas você pode estender a mão. Às vezes não fisicamente, não ajudando fisicamente, mas através de uma palavra, através de um louvor, você enviar para a pessoa que está passando por uma dificuldade, né, caído não só fisicamente, mas espiritualmente. Então a gente precisa ter a atitude do bom samaritano, né, contrariando as diversas lógicas aí como a gente viu, e a gente precisa agir como bom samaritano nesse momento. E nada melhor do que nesse momento a gente ser o bom samaritano na vida de uma outra pessoa. Reflete na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, esteja te fortalecendo, renovando tua força, renovando paz na tua casa, renovando alegria, renovando saúde. Tá bom? Forte abraço. Tamo junto.